então, nós começamos orando, pedindo revelação daquilo que vai ser compartilhado, e encerramos agradecendo por tudo que o Senhor ministrou no nosso coração. Amém. Então, quero que você creia, que você se aproprie daquilo que certamente Deus vai fazer, que você vai desfrutar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, o desejo do nosso coração é crescer em revelação, desfrutando do Senhor, de tudo que o Senhor tem para fazer, ó Deus, e alargar a nossa mente, o nosso coração, ó Deus, nos dar uma visão de longo alcance, nos dar compreensão total, ó Deus, da sua vontade, do seu querer, do seu poder, e assim, ó Deus, cada um de nós poder realmente crescer, avançar, desfrutar da plenitude da sua vontade e daquilo que nós temos acesso hoje, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, irmãos, podem se assentar. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Almeida, pastor dessa igreja querida e preciosa, e vou estar aqui ministrando vida. Peço para os irmãos apenas compartilharem, fazendo o máximo de silêncio possível. Nós estamos gravando e as ministrações de ontem, inclusive, já estão no YouTube, no canal Rafael Almeida, Vida na Graça. Aleluia. Então você tem a oportunidade de iluminar depois todo esse conteúdo lá, e eu creio que vai ser uma bênção. Então amanhã já vai estar as aulas de hoje também. Eu creio que vai ser bênção. Amém, irmãos? Amém. O que eu vou compartilhar aqui hoje são as bases para você se apropriar da herança. Nós estamos estudando a respeito do poder do Evangelho da Graça para você reinar em vida. Amém, irmãos? Amém. Importante reforçar para você algo que você não pode jamais se esquecer e não pode correr o risco de gastar sua vida de outra maneira, que é quando você não tem a compreensão da sua identidade. Quando você não sabe quem você é, você não se apropria de tudo que está disponível para você, de tudo aquilo que você tem direito. E presta atenção, porque uma vez que você foi inserido na família de Deus e reconhecido como filho dele, agora você tem acesso a tudo que é dele. Amém, irmãos? Amém. Presta atenção, porque é algo extremamente terrível. É quando alguém tem parte numa herança, ele pode agora desfrutar disso, ele é legalmente riquíssimo, próspero e abençoado, mas não, enquanto ele não toma posse dessa herança, ele vai viver como um miserável. E presta atenção, porque é isso que muitos irmãos incidem no erro diariamente. As situações chegam e, ao invés de se comportar como alguém que tem acesso à herança, acesso às promessas, acesso a tudo aquilo que é de Deus, se comportam como desconhecidos do Evangelho, desconhecidos do Senhor. Olha aqui para mim, meu irmão. Deus colocou o seu nome no testamento dele. Amém. E a graça do Senhor é ele pegar aquele que não merecia nada, que pecou e a única coisa que merecia era a morte, e a Bíblia deixa bem claro que o salário do pecado é a morte, pegar essa pessoa e colocar no testamento como filho, para ser abençoado, para prosperar, para desfrutar de toda a herança do pai e da família. E uma vez que você compreende isso, de que você não é apenas alguém que foi perdoado e que está sendo tolerado por Deus, Deus está te suportando do lado dele, Deus está tolerando você enquanto você está aí, a vontade dele é encher sua cara de bolacha, né? Enquanto você não entender que não é isso que aconteceu, mas que na verdade você foi feito filho. João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E uma vez que você compreende que você é filho, o seu relacionamento deixa de ser apenas com um Deus e passa a ser com o Pai. A grande questão para você viver uma vida plena e reinar em vida é você conseguir relacionar com Deus como Pai e não apenas como um Deus. Quanto mais você relaciona como um Pai, mais desfrute da herança você tem. Quanto mais você relaciona com Deus, mais distante você fica. Como eu falei já em outra oportunidade, no dia de ontem, todas as vezes que alguém busca a Deus, ele vai encontrar qualquer Deus. Porque acredite, mesmo quando nós falamos do nosso Deus,
tem um monte de gente que prega ele de forma errada. Então, na verdade, eles estão falando de um outro Deus. Porque o meu Deus, que é meu Pai, não é isso que muitos pregam aí fora. Alguém que está enfurecido, que está irado, doido para disciplinar, para descer o porrete, para punir, que exige perfeição, que fica olhando para você o tempo todo e avaliando cada uma das suas atitudes, e no primeiro deslize seu, ele está com raio na sua cabeça. Presta atenção, esse não é o seu Pai. Esse é um Deus enlouquecido daí de fora, de alguém que decidiu pregar sobre isso, que não o conhece devidamente, mas não é desse Deus que nós conhecemos, nos relacionamos. Amém, irmãos? Amém. Porque o Deus que nós conhecemos, servimos, nos relacionamos e fomos inseridos na sua família como filhos, o desejo dele não é ser o vingador, o punidor, não é ser aquele que vai exigir perfeição, mas pelo contrário, é aquele que demonstra diariamente o que sente por nós, não o que ele espera de nós. O Deus pregado aí fora, que muitos acreditam, é um Deus que espera um monte de coisa do homem. Espera um caráter aprovado, espera retidão, espera que o homem tenha um testemunho reto e nenhuma mácula, nenhum deslize. Mas eu quero te falar, o seu Pai não está esperando nada disso de você. O que o seu Pai está esperando é que você o conheça. E quando você o conhecer e compreender o quanto ele te ama, todas as demais coisas serão pequenas. Vão perder a dimensão, vão perder a real importância. Por quê? Porque quando você compreende que é amado, você percebe que você já tem tudo o que você precisa para ser plenamente feliz. Na última aula eu terminei falando disso, que o Senhor estava gerando um nível de satisfação poderoso no coração de cada um dos irmãos que estavam aqui. Por quê? Porque o diabo ele tenta roubar a nossa satisfação. O diabo tenta nos deixar insatisfeitos. O diabo tenta promover o tempo todo comparações. E aí você fica se comparando consigo mesmo em outra época da vida, ou se comparando com um irmão que está perto de você, ou se comparando com o ímpio, que é o pior dos mundos. Agora presta atenção, porque a maturidade na fé, na medida que você amadurece, que você conhece o seu Pai, que você conhece o quanto Ele te ama, você deixa de se comparar com o ímpio, com o irmão e mesmo com o seu passado. E passa a acreditar, crer, desfrutar que você já é o mais amado que é possível alguém ser amado da vida. Quando você entende que é impossível Deus te amar mais do que Ele já te ama. E só isso já seria um tema poderoso para uma aula, e a gente poderia ficar só nisso. Por quê? Porque muitos de nós ficam buscando ações e atitudes para tentar fazer com que Deus o ame ainda mais. Não, se eu fizer isso, não, Deus vai me amar. Se eu dedicar o meu tempo para servir, se eu largar tudo em prol do Evangelho, se eu for lá para a África, aí não como que Deus não vai amar alguém assim? Mas quando você fica fazendo coisas para tentar ser amado por Deus, para tentar ampliar o amor de Deus por você, presta atenção, o máximo que você está fazendo é gastando tempo e energia, porque é impossível Deus te amar mais do que Ele já te ama. Dá um amém mais poderoso. Amém. Enlouquecedor. Aleluia. Oh, que verdade poderosa. Agora o inverso também é extremamente verdadeiro e poderoso. É impossível Deus te amar menos do que Ele já te ama. E qualquer coisa que você faça não tem poder de subtrair o amor que Deus tem por você. E quando você compreende isso, você se livra da obrigação de fazer coisas, meu irmão, ou de deixar de fazer outras coisas. Você para de viver pelo conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado, do que você pode ou não pode fazer. Por quê? Porque isso é raso, isso é pequeno, isso é imaturo. Quando você compreende que Deus já te ama o máximo que pode te amar, e não tem como ele diminuir esse amor, nunca, nada que você faça vai diminuir. Você esquece todas as coisas e o seu único alvo é relacionar. E na medida que você relaciona com Ele, o que amplia? Cada dia mais. Não é o amor dele por você, mas é a sua compreensão do quanto você é amado. Amém. Porque acredite, irmãos, olha aqui para mim. O que nós precisamos
não é que Deus nos ame mais. Por isso que você não deve fazer orações pedindo provas do amor de Deus. Por isso que é esse tipo de oração: Pai, se o Senhor me ama mesmo, me livra desse problema. Se o Senhor me ama mesmo, me tira dessa situação. Se o Senhor me ama mesmo, me livra desse enrosco que eu mesmo me enfiei. Quando você deixa de preocupar nessas coisas, de pedir provas de amor, é porque você compreendeu que Deus não precisa te provar mais que te ama. Porque a palavra do Senhor já deixou bem claro que Deus prova do seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, a maior expressão de amor já deu. Romanos 8,32 também deixa claro que o Senhor já nos deu Jesus, já nos deu aquele que Ele tinha de maior valor. E agora, porventura, Ele que já deu Jesus, que já te entregou o que Ele tinha de mais precioso, porventura agora Ele também não vai te dar graciosamente com Ele todas as coisas. O problema é porque você talvez não consegue atribuir o valor devido em Jesus. E você não acha que Jesus vale tanto assim, talvez, para achar que algo tenha mais valor do que Jesus, e esse algo sim terá o poder de provar que Deus te ama. Mas presta atenção, nada que Deus faça na sua vida. Ele pode arrumar um casamento para você que é solteiro, Ele pode restaurar o seu casamento caso ele não esteja bom, Ele pode fazer você ser a pessoa mais feliz num relacionamento, Ele pode te curar de qualquer tipo de enfermidade, Ele pode te dar a casa dos sonhos, você conhecer o mundo todo, comer as melhores coisas, nunca ter problema. Nada disso será uma prova tão grande do amor de Deus, pelo fato dele já ter entregue Cristo para você. Quando você descobre isso, você desfruta de Cristo, você mergulha nesse amor de Cristo. Eu já tenho tudo. O que é isso? Eu já sou poderosamente abençoado. Eu sou satisfeitíssimo pelo fato de eu ser amado pelo Senhor e de que Ele já deu Jesus. E aí agora, Ele que já deu Jesus, que é o que Ele tem de maior valor e é a maior prova de amor que eu poderia receber, você acha que agora, porventura, Ele não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Amém. Com certeza, querido. Ontem eu falei isso, eu quero reafirmar. Reinar em vida, a plenitude da graça, não é você ser abençoado, não é você prosperar financeiramente, não é você ser curado de uma enfermidade, não é você ser feliz aos olhos do mundo do que é a felicidade. A plenitude da graça é você encontrar plena satisfação pelo fato de que você já tem Cristo na sua vida. Simples assim, você já tem Cristo, pronto. Se não tiver mais nada, se nenhuma oração sua for respondida, se nenhum milagre acontecer, se você nunca mais fizer uma viagem na vida, se você nada do que você gostaria talvez e idealizava para a sua vida como modelo de felicidade, se nada disso acontecer, é impossível alguém ser mais feliz do que você, porque o que mais tinha valor, você já tem, que é Cristo. Amém. E acredite, irmãos, aí você pode falar, não, mas isso é discurso de quem já desfruta do bom e do melhor. Quero ver se estivesse passando as dificuldades que eu passo. Irmão, eu posso te falar, você sabe que alguém que fez uma oração para buscar ter sabedoria, que foi Salomão, no final da vida, qual foi a conclusão que ele chegou? Quando ele olhou para tudo que ele desfrutou da vida, do reinado mais próspero, o reinado mais poderoso, o reinado que não teve guerra. Salomão foi tão cheio de sabedoria que ele manteve um relacionamento tão ótimo, tão bom, tão guardado por Deus, com todos os reinos vizinhos, que durante todo o reinado dele não teve nenhuma guerra, nada. Os reis de fora vinham, era para admirar ele, o reinado dele e a tamanha sabedoria que ele tinha. Agora presta atenção, porque esse cidadão, reconhecidamente sábio, próspero, abençoado, feliz, no final da vida ele chega na conclusão que tudo é vaidade e que o mais importante é a sua consciência do relacionamento que você pode ter com Deus. Porque não adianta você ganhar o mundo todo e perder sua alma, porque aquele que ganhar o mundo todo e perder a alma, na verdade perdeu tudo.
Quantos que não gastam a vida buscando coisas e na verdade só se atormentam? E aquilo que eles julgam ser a felicidade, e colocam alvos, e que quando eu alcançar esse alvo, aí eu vou ser feliz. Qual que é a maior frustração deles, querido? É porque eles conseguem alcançar, e quando eles chegam lá no outro lado do arco-íris, encontram o pote de ouro, descobrem que isso não traz felicidade. E aí o buraco que eles tinham no coração só piora, porque agora, o que mais que eu vou ter? Quando você encontra uma pessoa que tem muitas coisas, mas não tem o Senhor, acredite, é onde está o maior vazio. Você pensa que é o maior nível de solidão, tristeza e angústia para o pobre, né, que está passando necessidade. Não é não. Porque o pobre que está passando necessidade, ele ainda tem esperança de que quando a necessidade passar, ele vai ter um pouquinho de felicidade. Que se ele tiver uma casa própria, se ele não for despejado, se ele tiver comida, aí ele vai ser feliz. Agora o rico, que comeu tudo que tem para comer no mundo, de bom e do melhor, que visitou todos os lugares, que tem o que quer na hora que quer, do jeito que quer, e descobriu que nada disso trouxe felicidade, ele é alguém desprovido de esperança. Você quer descobrir quem é alguém que não tem esperança alguma? É alguém que experimentou tudo e não encontrou felicidade em nada. Isso agora foi poderoso. Vamos parar um pouco para iluminar isso. Vai, mano, meninos, nossa, meu Deus. Por quê? Porque quanto tempo da nossa vida a gente não gasta projetando felicidade para o futuro, projetando para depois, quando eu resolver os meus problemas, quando eu tiver isso, quando eu for em tal lugar, quando isso. Você vai colocando um monte de condições para quando acontecer você ser feliz. Mas eu estou te falando, quem foi até o final desse caminho, lá no final, descobriu que a felicidade não estava lá. E eu estou te falando que tudo que você precisa para ser feliz, você já tem hoje. Já habita dentro de você. E agora, a felicidade não é algo exterior que vem de fora para dentro, mas é um rio que jorra de dentro de você, que brota, que corre poderosamente. E essa é a loucura do Evangelho. É a loucura do entendimento do seguinte: eu não tenho tudo que eu quero, eu não fui onde eu gostaria de ter ido ainda, eu não comi tudo que eu gostaria de ter comido, eu ainda não tenho a vida que talvez eu gostaria de ter, mas está tudo beleza, eu sou feliz. Amém. Aí o mundo não entende, porque como que alguém pode ser feliz não tendo tudo do bom e do melhor? Pois é, o problema é a definição do que é o bom e o melhor. Para uns, o bom e o melhor são coisas. Oh, meu irmão, o bom e o melhor é o relacionamento que nós temos com o Senhor. O bom e o melhor é a presença de Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. E quando você passa a gastar sua vida para conhecer o Senhor, conhecer mais de Cristo, conhecer e relacionar mais e mais, você se apropria de tudo aquilo que como filho você tem acesso e tem direito. Amém. Amém, irmão? Amém. Mas amém mesmo? Amém. Oh, Deus. Quantas vezes eu não encontro pessoas que eu pergunto, e eu sempre explico isso, que para mim essa pergunta ela tem muito valor, a resposta dela ainda mais, mesmo que é uma pergunta simplória que a gente faz várias vezes ao longo do dia para muita gente, mas que foi a pergunta que mudou minha vida. Que é a simples pergunta de você encontrar alguém e perguntar: tá tudo bem? O que mudou minha vida foi um dia, quando eu estava no fundo do poço, buscando a morte, totalmente desenganado da vida, infeliz e desejando morrer, com tudo que você imaginar destruído na minha vida. Eu encontrei com alguém numa padaria. Esse alguém me perguntou se eu estava bem. Para a glória de Deus, eu não menti nesse dia, porque muitas vezes nós mentimos. Estando ruim, a gente fala que está bem, mas graças a Deus nesse dia eu falei a verdade. Falei: não estou bem de saber, e comecei a chorar. E ali eu abri caminho para que ele pudesse me ouvir, o que eu estava passando, mas depois ele me desse a solução. Que a solução dos meus problemas não era dinheiro, não era psicólogo, não era clínica, não era viagem, não era nada disso. Eu precisava ter uma experiência com Deus. E aí, quando eu tive essa experiência com Deus, imediatamente minha situação não melhorou. Eu continuei com as dívidas que eu estava, eu continuei com o problema no casamento que eu ainda estava, eu continuei com as ameaças que ainda tinham contra mim, de agiota, falando que não queria mais receber, me queria. Ou seja, não era para me criar como filho,
Nem para ser meu amigo de infância, mas ele queria me matar, e foi armado atrás de mim. Então, quando eu me deparo hoje com alguém que eu pergunto, você está bem? Acredite, para mim essa pergunta tem um valor enorme. Muitos fazem ela de maneira aleatória, eu não. Quando eu chego para alguém, eu pergunto, paz, querido, tudo bem com você? Eu olho, eu espero ver verdade naquilo que eu vou ouvir de resposta. E quando falar, estou bem, está bem mesmo. Mas não está bem porque as contas estão pagas, não está bem porque dormiu bem, não está bem porque está comendo coisa gostosa, não está bem porque está prosperando. Está bem porque está tendo uma vida poderosa, maravilhosa diante de Deus. Amém. Agora o problema não é quando fala que está bem, atribuindo estar bem a coisa errada, porque isso já é ruim. Se falar que está bem só porque voltou de férias dos Estados Unidos e gastou horrores e foi na Disney, ficar andando lá num monte de brinquedo que eu nem posso entrar por causa do limite de altura. Não é de largura nem de peso, limite de altura. Então presta atenção, o problema não é encontrar uma pessoa que define o estar bem por ter desfrutado de algo da terra. O problema é quando você encontra uma pessoa que tem Cristo nela, que tem o Espírito Santo habitando dentro dela, que teve uma experiência com Deus, e você pergunta, você está bem? E ela fala que não. E aí quando você fala, por que não? Não estou porque eu estou com problema, não estou porque eu estou endividado, não estou porque eu estou com essa circunstância. Mas presta atenção, querido, olha aqui. Uma vez que Cristo veio habitar dentro de nós, por que não ficaríamos bem mais? Por que cada um dos nossos dias não deixaria de ser o melhor dia da nossa vida? Porque o conceito que você tem que ter é esse: cada dia que você está vivendo, nada mais é do que uma aventura ao lado de Cristo. Nada mais é do que mais uma oportunidade para relacionar com alguém que te ama tanto, que entregou o Filho por amor a você. Nada mais é do que você desfrutar do Espírito Santo, que é poder de Deus em você. Então isso deixaria você bem indiferente de toda e qualquer circunstância. Amém, irmãos? Amém. Deixa eu ler um texto da palavra de Deus para os irmãos aqui, para a gente falar a respeito disso, né? A grande questão não é você apenas compreender, olha aqui para mim, queridos. A grande questão não é apenas você compreender que Deus te salvou, te perdoou, te curou, te restaurou, né? E te livrou das maldições, e você olhar para aquilo que Deus fez através de Jesus na cruz como algo passado, como algo que aconteceu. Mas a grande questão é você crer que isso continua acontecendo na sua vida hoje. Hoje Deus continua te livrando, te salvando, te perdoando, te abençoando e te amando, indiferente das suas atitudes, porque como você não estava fazendo atitude nenhuma quando Jesus veio e morreu na cruz, porque você nem existia ainda, e o amor dele naquele dia já te alcançou hoje, de igual modo, qualquer uma das suas atitudes hoje não inabilita o amor de Deus por você. Então presta atenção, porque hoje a compreensão que você tem que ter é que você não é apenas servo de um Deus, mas você é filho de um Pai. E como filho, você tem acesso à herança. E essa herança que você tem acesso, ela tem muitos significados na Bíblia, tem muitas demonstrações dela. E eu quero me pegar aqui exclusivamente na comparação com outras formas de você ver um filho abençoado de Deus. E eu quero pegar aqui o exemplo claro de Benjamim. Benjamim, filho de Isaac, irmão de José, irmão da mesma mãe, porque Benjamim e José eram irmãos de pai e mãe. Tanto eles tinham Isaac como pai, mas também Raquel como mãe. Agora os outros 10 irmãos de José e Benjamim eram irmãos por parte de Isaac, mas a mãe deles era Lia. Presta atenção, porque o significado dos nomes demonstra muita coisa para nós. Quando você pega a comparação já de Sara com Agar, que foi já a mãe de Isaac, com a mãe do irmão de Isaac, de Ismael, você já vê a comparação que Agar, o significado de Agar é Sinai, Sinai, é da região de Sinai, aquela que abre as portas do Sinai, alguma coisa ligada ao Sinai. Pronto, aleluia. E o que aconteceu no Sinai? Foi a entrega da lei. Então, a mãe de Ismael aponta para a lei. Agora, Sara,
é aquela que traz a graça. Sara é aquela agraciada. Sara é aquela que traz com ela o renovo. De igual modo, quando Isaac vai ter filho, ele tem filho com duas mulheres, com Lia e com Raquel. Agora Raquel, olha o significado dela: cordeiro. Raquel aponta para aquele que traz o cordeiro, enquanto Lia aponta para cansaço. O significado é dor, cansaço, frieza. O significado do nome Lia no original. Agora presta atenção, porque os 10 filhos de Isaac. Jacó. Tá errado. É Jacó. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É porque está Ismael aqui. Eu confundi Ismael. Meu Deus. Eu grifei no lugar errado. Aleluia. Mas volta aqui. É porque são só 2 pregações por dia para a gente preparar. Aleluia. Tá uma vez. Então volta aqui para cá. Quando você pega os 10 filhos de Israel, aleluia, Jacó que virou Israel, com Lia, o que você encontra? Você encontra os 10 filhos que trazem cansaço. Os 10 aqui aponta literalmente para a herança do que? Da lei, dos 10 mandamentos da lei. Agora quando você pega os 2 filhos de Raquel, aqueles que trazem o cordeiro, aquele que veio do cordeiro, você pega primeiro José. O nome José vem da mesma raiz de Jesus, do Yeshua, que são os 3 nomes que apontam para a mesma raiz de Yeshua, que é Jesus, José e Josué. Presta atenção, porque José é uma tipologia de Cristo. Agora Benjamim, que é irmão de José, é uma tipologia de quem? De nós, queridos. Dos filhos do Cordeiro, irmãos, né, da graça de Jesus, que tem acesso a tudo aquilo que a graça nos dá, e que agora tem um relacionamento diferente com José, com Jesus, do que os outros irmãos. Presta atenção, porque você conhece a história, pelo menos deveria. Se não conhece, não vai dar tempo de eu explicar, ainda mais com essa confusão de nome que eu fiz aqui, que vocês demoraram para me corrigir. Eu vi vocês fazendo carinho, será que é isso? Mas demorou, tinha que corrigir mais rápido. Mas volta para cá. Você sabe da história que José, tem até os comparativos aqui do que aconteceu com José. O comparativo de José com Jesus, você já vê na trajetória de José muito do que aconteceu com Jesus, e você vê o porquê que José aponta para Jesus. Então as palavras de Jesus e José têm a mesma raiz no hebraico, Yeshua. Não se menciona pecado de José na Bíblia. Ele é o amado do Pai, como está em Gênesis 37:3 e em Lucas 3:22. Ele foi enviado por Deus, invejado e rejeitado pelos irmãos, odiado por causa do seu testemunho. Isso aqui eu estou falando de José, tanto que ele aponta para Jesus. Odiado por causa da glória vindoura, quando ele projetou que ele teria um dia, que ele teria glória. Vai ter um dia, ó, tipo um sonho, eu vou levantar e vocês vão ajoelhar na minha frente. Os irmãos o odiaram por causa disso. Ele foi alvo de conspiração, foi vendido pelos irmãos, e presta atenção, porque o plano foi de Judá, que é a mesma raiz de Judas. Olha que loucura. E aí continua, ele foi vitorioso na tentação, condenado injustamente, foi preso no meio de 2 transgressores, foi exaltado como salvador do mundo naquela época, ganhou uma noiva entre os gentios, tudo lhe foi colocado nas mãos de governo, reconciliou seus irmãos consigo e os exaltou, pegou os irmãos que o traíram e o venderam, reconciliou por decisão dele, ninguém o forçou a fazer isso, ele reconciliou com os irmãos e os exaltou, e os seus irmãos depois no fim o reconhecem como rei. Esse é José, esse é Jesus, é seu irmão. Prazer, obrigado. Agora, por que você é Benjamim? Porque Benjamim, ele é o filho de Raquel com Jacó, com Israel, e irmão de José. É você nessa história. E o Benjamim, ele desfruta de algumas coisas que, acredite, queridos, para nós hoje é fundamental você se ver desfrutando de tudo isso.
Então presta atenção, por quê? Porque quando José manda chamar os irmãos, vieram primeiro os irmãos, mas não levaram Benjamim. José recebeu eles, deu uma porção para eles voltar para casa, mas ficou naquilo. Mas quando eles vieram de novo, agora trazendo o pai e Benjamim, a Bíblia diz que ao olhar para Benjamim, José chorou. O apego e o amor era para com Benjamim. Na hora de recompensar, de abençoar, de dar a provisão, ele deixou bem claro: para Benjamim, vocês vão dar 5 vezes mais. Todos os outros 10 também eram irmãos, mas Benjamim era diferente, porque ele vinha de outra mãe. Benjamim não estava ligado à lei, estava ligado ao cordeiro, estava ligado à graça. Se você conseguisse ver hoje como Benjamim, como irmão de José, como hoje o filho de Deus, que é irmão de Jesus, você vai se ver nesse mesmo contexto, onde o mundo enfrenta uma crise, onde existe dor, angústia, fome, desespero, mas o seu irmão foi exaltado. E a Bíblia diz que ao morrer na cruz e ressuscitar, ele recebeu um nome no qual está acima de todo nome, um nome pelo qual importa que sejamos salvos, um nome pelo qual todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra há de se dobrar. E não menos que isso, mas a Bíblia diz que ele recebeu toda a autoridade, nos entregou essa autoridade e ainda falou: tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Aleluia. Você é o Benjamim que não fez nada, não colaborou, não ajudou a crise passar, não ajudou a libertar José, você não fez nada, você só é irmão de José, e só por ser irmão, você já tem o coração de José, e no meio da dor, no meio da crise, no meio da angústia, você vai contar com o favor dele sobre a sua vida. E aí hoje o mundo enfrenta a crise, mas você recebe 5 vezes mais a provisão. O mundo está desesperado, angustiado e tem que temer mesmo. Mas para você existe paz. Por quê? Porque quem governa é seu irmão. E que não é apenas o irmão, mas porque ele poderia ser um irmão ofendido, magoado, pelo fato de ser traído, de ser lançado fora. Mas é um irmão que não só te perdoou, mas te ama. Que quando te viu chegando, chorou. E presta atenção, porque esse choro de José não é de dor, não é de tristeza, mas é o choro de alegria por ver de novo Benjamim. Você é esse que foi trazido a Cristo. E quando ele olha para você vindo para ele chora de alegria, meu irmão. Oh, meu querido, quando você parar de pensar que os seus pecados são razão para que você fuja de Deus, e entender que a cruz é razão para que você corra para Ele, nada que você faça mais vai te afastar do Senhor. Como eu falei, existem enlouquecidos lá fora que te falam que as suas atitudes conseguem mudar o coração de Deus para com você. Que se você não for mal, não for bonzinho, Deus vai vir te pegar. E o pior é que muitas mães ensinam os filhos desde pequeno falando isso. Menino erra, Deus está muito chateado com você. Ó, Deus vai vir pesar a mão. Minha mãe passou medo demais em mim, a vida toda. O que ela falava? Porque ela converteu depois de ser fora do meu pai, eu comecei a ir para a igreja com ela, mas com 14 anos eu desviei. Na verdade, não desviei coisa nenhuma, que eu nunca tinha entrado no caminho. Você só desvia quando você está no caminho, muda. Eu já estava indo para o inferno, eu estava dentro da igreja, mas não tinha tido experiência com Deus. E aí eu só apelei, falei, não vou mais e fui para o mundo. Aí o que ela falava para mim? Olha, a salvação é particular e intransferível. Naquele dia que eu for subir, ó, vai pegar no meu pé para subir junto não. Aí se eu brincava, falar não, é o que importa, então não é hoje, é aquele dia. Se naquele dia eu perceber que Deus está vindo, que Jesus está voltando, e eu ajoelhar ali, arrepender e pedir perdão, eu subo junto com você. Ela, não é fácil assim não, tá barato demais, você acha que é assim? Tem que ter uma vida de piedade. Que vida de piedade que daria acesso ao céu, querido. Não tem vida de piedade que te aproxima de Deus, não.
A vida de piedade que abriu o caminho para você relacionar com Deus é a vida piedosa de Cristo. Amém. Aí, hoje, quando você compreende que nada que você faz vai afastar você do Senhor, então por que você se afastaria do Senhor? Não tem. O pecado produz vergonha e distancia quem se sente envergonhado. Mas não quer dizer que o outro deseja que você se afaste dele. Você peca, todo pecado primeiro contra Deus. Mas isso não quer dizer que Deus quer que você se afaste porque pecou. Pelo contrário, quando você peca, o que Deus quer é que você se aproxime ainda mais. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E acho que você não tem compreensão das palavras, talvez. Porque um negócio desse é você sair pulando aqui, dando cadeirada no outro aqui, ficando enlouquecido. Só não dá cadeirada em mim que eu tô filmando aqui. Mas presta atenção, aonde abundou o pecado, não superabundou o perdão. Porque o perdão é o seguinte, ok, você está perdoado, mas perdoar não significa restauração de relacionamento. Eu tenho pessoas que eu perdoei, mas eu decidi não permanecer relacionando. Por quê? Porque eu não via arrependimento, a proximidade produzia dor, fazia lembrar de coisa que aconteceu. Então você pode perdoar, mas não permanecer relacionando. Não pode, irmão? Você não é obrigado a permanecer relacionando. Você é obrigado a perdoar. A Bíblia nos diz 70 vezes 7 por dia. Mas você não é obrigado a continuar do lado. Agora, uma vez que você acha que onde abundou o pecado, superabundou o perdão, qual é o problema? É que você não duvida que Deus vai te perdoar. Mas o que garante que Ele quer continuar relacionando com você? O que garante que num determinado momento Ele não vai apelar com você e acabar a paciência dele e falar, não, agora você pulou o corguinho, seu miserável, sai da minha frente. Só que muitos têm essa concepção a respeito de Deus, de que em algum momento eu vou extrapolar os limites. Em algum momento Deus vai apelar comigo e vai falar, não, agora vem cá, vou enfiar a bolacha na sua cara, miserável. O tamanho da raquete, aqui ó. Presta atenção, querido, porque onde abundou o pecado, não superabundou o perdão, superabundou a graça. Amém. E a diferença de perdão para graça é um negócio monstruoso, porque a graça, ela envolve o perdão, lógico, todo perdão, mas ela garante a reconciliação do relacionamento, ela garante a provisão, ela garante o milagre, ela garante o amor, o carinho, a proteção, o afeto e tudo que você não merece. Aleluia. Mas que está recebendo por causa da graça, do favor imerecido. Mas presta atenção, porque não é pau a pau também não. Onde abundou o pecado, abundou a graça. Presta atenção, abundar é você ter um pouco mais do que você precisa, abundou. Eu tenho tudo que eu preciso e um pouquinho mais. Agora, superabundar é perder o controle. Superabundar eu tenho jorrando. Eu tenho caindo para os lados, você não dá conta de segurar. Presta atenção, porque com Deus nunca coisa é proporcional. Você lança uma semente, você vai colher 30, 60 e 100 vezes mais. Você cometeu um pecado, você vai colher 100 vezes mais graça na sua vida. Oba, então vamos pecar. É assim, irmãos? Não, falei na outra aula, o que te impede de viver uma vida no pecado? Presta atenção, vamos parar para meditar em algo aqui. Talvez você nunca mais pensou nisso. Nunca mais pensou não, porque talvez nunca mais pensou, quer dizer que você tinha pensado nisso antes. Você nunca talvez tenha pensado nisso. Por que os irmãos de José não traíram ele de novo e não venderam ele de novo depois? Você acha que agora é só porque agora ele faz parte do governo e tem autoridade? Não, querido. Porque isso daí você burla, você dá o jogo, o livro da vaca, joga a bola para um lado e corre para o outro. Você mancumuna ali, levanta um motim e tira o outro do poder, faz um ataque contra ele. Ou no mínimo no meio da multidão dá uma facada nas costas, não é? É, ué. Ou na barriga, né? Não, nem pensei nisso. Qualquer semelhança. Então presta atenção, querido. Os irmãos de José odiavam José. Para eles chegar ao ponto que eles chegaram. Do plano que eles arquitetaram. Olha isso, não foi algo assim, estão jogando bolinha de gude, cadê? Esquecemos o José para trás. E vão falar que ele morreu. Não,
Eles planejaram, eles deram bote, eles fizeram tudo, a desculpa, tudo certinho. Mas não só isso, eles mantiveram toda essa mentira durante anos. E aí você acha que o ódio passou? Você acha que a comparação, a inveja, tudo simplesmente curou com o tempo? Você acha que o tempo cura inveja? O tempo não cura nada, o tempo só envelhece a gente. E melhora o vinho, só isso. Presta atenção, queridos. Olha aqui para mim. No encontro dos irmãos de José, novamente com ele, o que fez com que eles não desejassem mais perseguir, matar e atacar, foi a graça. Foi ver eles que não mereciam jamais ser bem tratados, supridos, abençoados, recebendo tudo das mãos daquele que eles traíram. Aí foi um senso comum. Imagina agora uma conversa dos irmãos de José. Aí um paçoca, que sempre tem mais anta que os outros, que chega e fala: se José está achando que nós esquecemos tudo aí, que ele era arrogante, vinha falando que era melhor, não sei o que, né? Assim, não, a primeira oportunidade nós vamos dar nele. Aí os outros irmãos: cala a boca, sua anta, que conversa é essa? Olha o tanto que ele foi gracioso com a gente, olha o que ele está fazendo por nós, pelo nosso pai, olha, nós não merecemos nada disso não, e agora ele tem o poder. Se ele chegasse e falasse: só mata esses 10 aqui, ó, deixa só Benjamim, ninguém nem ia questionar. Mas não, ele está sendo extremamente gracioso. E o que impediu eles de atacar de novo José não foi medo de José, mas foi o constrangimento da graça. Olha aqui, querido, o que te impede de pecar não é medo da disciplina de Deus, não, do raio na testa, da punição, da maldição, porque você já conheceu o seu pai e já sabe que ele não vai fazer nada disso com você. Mas o que te impede de pecar é o constrangimento do amor, da graça. Como que eu vou fazer algo de errado contra alguém que me ama tanto, e que me abençoa tanto, e que é abundantemente gracioso comigo? Nós estamos jejuando, e nosso jejum tem qual tema? 21 dias de superabundante graça. Essa graça que está jorrando. Como que você vai se levantar contra alguém que está jorrando graça na sua vida? Presta atenção, porque esses são dias de você compreender o nível de relacionamento que Deus quer te levar. Mas não só isso, mas de você apropriar e passar a viver de acordo com aquilo que aos olhos dele você é. Amém. Passar a desfrutar daquilo que aos olhos dele já é seu. Não precisava nem você perguntar mais para ele, podia usar. Ele já te deu, é seu, pode ir. Por quê? Porque tem coisa que não combina mais. É igual eu com a minha esposa. Tem um negócio que não combina. Eu ir com ela fazer compra no mercado. É um negócio que assim, já era. Não dá liga mais, não combina. Por quê? Porque toda vez é um negócio assim. Não combina, eu não consigo compreender. Por quê? Porque ela chega na prateleira de leite. Pode pegar o leite? Pode. Aí ela pega o leite. Pode pegar o sabão? Pode. Aí ela pega o sabão. Item por item. Chega uma hora, depois de muitos itens, assim, 3 itens, muitos 3, eu já falo: minha filha, você não entendeu, não é tudo seu. Então faz assim, toma um cartão, vou lá pro carro, gasta o que você quiser gastar aí, compra o que você quiser, vou lá no cartão. Só não sei se vai passar o cartão, mas compra. Mas presta atenção, porque a compreensão é essa, presta atenção, é tudo meu. E agora eu ficar aqui, item por item da minha vida, eu tenho que ficar clamando: oh, tem misericórdia de mim, papai. Não, é teu. Toma posse, apropria, desfruta. Vou dar um outro exemplo. Seu filho fez 18 anos, você planejou abençoar ele, guardou dinheiro, foi lá, comprou o carro. Na festa você chega, tcharam, carrinho novo para você, filho amado, envelopado, com lacinho por cima, cai para dentro, é seu. Aí no dia seguinte você tem que sair: pai, posso pegar o carro? Percebe como não combina? Se não pudesse, eu não tinha te dado o animal. Se não pudesse, eu tinha falado: mais um carro da família, e quando quiser usar, pede pro papai. Não foi isso que eu falei. Eu peguei a chavinha e dei para você. Agora, usa. Aí você é filho amado, recebeu uma graça super abundante, mas todo dia você fica: o nosso de cada dia dai-nos hoje, manda o maná hoje,
que será de nós se o maná não vier hoje? Presta atenção, não vai vir maná mais. Sabe por quê? Porque em Josué capítulo 5 diz que depois que os homens comeram o fruto de Canaã, cessou o maná. A partir do momento que você comeu o fruto da promessa, da terra prometida, de que você entendeu que agora tudo é teu. Antes você estava no deserto comendo maná que caía todo dia, mas agora você está em Canaã, que tudo que você plantar vai dar demais. Agora você está em Canaã, que aonde seu olho der conta de enxergar, você vai colocar estaca lá, vai fazer a cerca, é tudo teu. Amém. Agora você está em Canaã, onde você governa junto com Deus. Amém. Agora você está em Canaã, onde a mentalidade já não é uma mentalidade de necessidade, de suprimento só para hoje, mas é de entesourar, de guardar, de prosperar, de multiplicar, de abençoar as próximas gerações. Amém. Oh, aleluia. Tomar aguinha aqui que eu... Tá todo mundo aí. Agora tudo faz parte do quê? De uma mentalidade. Quando você entende a mentalidade que Deus quer que você tenha, os olhos pelos quais Ele quer que você olhe, a compreensão que Ele quer que você desfrute, receba, você deixa de se comportar como os irmãos de José, que não são filhos da graça, mas são filhos da lei, do cansaço. Outra diferença monstro, de você ser filho da graça ou filho da lei, é porque o significado é esse. A lei traz cansaço, a lei traz dor, traz peso, traz angústia, traz pressão. A lei exige que você seja perfeito. Olha aqui para mim, irmãos, tem algo mais canseira do que você ficar do lado de alguém que exige perfeição de você? Não, é a pior praga do planeta. Você está do lado de alguém que está te avaliando o tempo todo. Aí você fala uma piadinha que ela não gosta. Falou nada, só a cabeça se moveu 5 graus para um lado e para o outro. Pronto, você já quer morrer, mas que mercadoria, ó, já falou tudo. Ah, que praga, nada tá bom, nada agrada, nunca é inteligente o suficiente. Aí você fala, depois de meia hora que você está falando, aí alguém chega e fala, não é Isaac, é Jacó. Ah, para com isso. Oh Deus, poderoso. Presta atenção, querido. O problema de você exigir perfeição é que quem exige perfeição rouba a liberdade. Um ambiente onde tem alguém aqui com a pranchetinha avaliando. Todo mundo vai ficar como? Eu vou nem respirar muito, porque se soltar a barriga, o botão dá uma esticada aqui, vai falar do botão. Então, você controla até a respiração. Um ambiente que tem alguém avaliando, julgando, condenando, não tem liberdade. Irmãos, que triste. Famílias onde os pais se tornaram verdadeiros ladrões da liberdade. Onde os filhos passam o dia maravilhoso lá da mãe, rindo, brincando, divertindo, mas quando o pai chega, papai chegou. Aí, ó, até toca a sirene quando papai chega. Papai chega, até a sirene toca para avisar. Tanto que o tempo é sério. Estou finalizando. E aí, papai chegou, ou seja, com o papai em casa, não pode brincar, não pode gritar, não pode deixar as coisas no caminho, não pode fazer nada. Porque tudo incomoda. Papai roubou a liberdade. Qual que é a expectativa de um menino desse? É esperar a hora que o papai vai sair de casa de novo, para ele poder ter liberdade. Presta atenção, você foi trazido, enxertado nessa família espiritual de Deus. Amém. E o Senhor não é esse pai que rouba a liberdade, pelo contrário, Ele é esse pai que quando chega em casa, é muito melhor do que eu, mas vamos supor que eu seja um exemplo disso, que ainda que eu acho que eu tenho que avançar demais, mas eu chego em casa, a coisa mais carinhosa do mundo. Já chega um, já dá um tapa em um, já dá uma rasteira no outro, já joga no chão, já faz cosquinha, já pega aqui, joga no sofá, já maravilha, aí um já vem na voadora, aí sem perceber você toma um tapa na cara, aí você olha nervoso pro menino, aí ele, agora eu vou morrer, aí você dá outra rasteira, aí fica, ele farra, porque o papai chegou, a alegria chegou, a liberdade chegou.
Nós ia comer miojo, o papai chegou, vai pedir uma pizza para nós agora, aleluia. Não podia fazer nada, porque talvez a gente está com a empregada, cheia de regra, e a empregada é o seguinte, é só o que está na regra, não vai fazer mais nada, e aí está lá com a empregada, tudo engessado, mas agora o papai chegou, a mamãe chegou, e agora a alegria predomina, e agora tem liberdade. E a palavra do Senhor diz que onde o Espírito de Deus está, ali é liberdade. Essa é a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. É você saber quem você é em Cristo. Tudo que você tem acesso, que você tem direito. E viver cada um dos seus dias desfrutando disso, meu irmão. Não olhando para as suas atitudes, mas olhando só para quem é o seu Pai. Amém? Amém mesmo? De pé agora, vamos agradecer essa revelação. Você vai se apropriar e você vai mergulhar nisso agora, recebendo, fluindo, crescendo, desfrutando de tudo isso. E se o diabo tinha roubado a sua alegria, tinha tirado a sua liberdade, se a lei estava te oprimindo, porque é isso que a lei faz. A lei te oprime, a lei exige perfeição. E aí quem não é perfeito não tem alegria, não vive, não desfruta. Mas presta atenção aqui para mim, irmão. Só a palavra do Senhor diz que o reino de Deus para nós hoje, você está aqui numa aula para aprender a reinar com vida. E o reino de Deus para nós hoje, o reino para nós hoje é justiça, paz e alegria. Presta atenção, porque a justiça não é você ser justo pelas suas obras, mas é você compreender que a justiça foi liberada sobre a sua vida na cruz através de Cristo. E hoje, toda a justiça que tinha para ser cumprida foi cumprida por Cristo e Ele te deu ela. Ou seja, você é justo mediante a fé. E aí, quando você entende isso, o que isso gera? Paz. Quem não deve nada, não teme. Já ouviu o ditado? Quem não deve, não teme. E aí você tem paz. O telefone toca, você não dá batedeira. Ai, meu Deus, o que será que é agora? Alguém te fala, preciso conversar com você, você já não vai acusado. Ai, meu Deus, o que será que eu fiz? Principalmente se for esposa que falar, né? Quando você chegar em casa, nós vamos conversar. Acabou. Se a mulher quer acabar com o dia do marido, ela fala isso pra ele, logo cedo ainda. Ele saindo, ele fala, quando você voltar, nós vamos conversar. Acabou. O dia do homem é assim, ele pode ter reunião e já fala, não, então eu nem vou sair, já vai arrancando a roupa. Não vai falando logo agora. Mas presta atenção, quando você tem compreensão da justiça, você recebe paz. E qual que é o fruto disso? Alegria. Amém. Amém. Vamos orar agora e a alegria vai florescer, vai jorrar no seu coração. Intensifica suas orações. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu libero alegria.